Há forças neste mundo que não podem ser vistas, nem tocadas, mas que movem tudo. Segundo os antigos gnósticos, a humanidade vive numa prisão invisível, e os carcereiros têm um nome esquecido: arcontes. Esses seres, meio homem, meio fera, não nasceram da luz, mas do erro. São os filhos do Demiurgo, o falso Deus que acreditou ser o Criador do universo, e desde então governam o mundo em segredo. Eles têm corpos de macho e fêmea e rostos de animais. Nem humanos, nem anjos. Criaturas híbridas, deformadas, feitas de poder e loucura. São os mestres do engano, tolos arrogantes que acreditam comandar a criação, mas nem sequer compreendem o que fizeram. Eles tentaram dar vida a Adão, soprando vento em seu rosto, e falharam. Desejaram Eva, mas possuíram apenas sua sombra vazia. E quando os humanos se esconderam, os arcontes gritaram como deuses perdidos, incapazes de encontrar suas próprias criaturas. E ainda assim, eles mandam, eles reinam, eles decidem o destino de tudo que existe na Terra. Os antigos diziam que havia 7 arcontes principais. Os gnósticos acreditavam que o próprio Deus, que criou o mundo, era o líder dos arcontes. Mesmo os primeiros cristãos sabiam que o mundo estava dominado por forças sombrias. O apóstolo Paulo escreveu: "Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades deste mundo." Esses principados eram os arcontes, as autoridades invisíveis que controlam a terra. Nos evangelhos, o próprio Jesus chama Satanás de o arconte deste mundo. E os gnósticos compreenderam: Satanás, o Demiurgo, Yaldabaoth, são o mesmo ser, o falso criador. Os deuses das antigas religiões, todos eram arcontes disfarçados, entidades que se alimentam da adoração humana, sugando energia da fé e do medo. Até mesmo o tempo, os dias da semana, o ciclo lunar, as estrelas, são engrenagens dessa prisão cósmica. Cada planeta, cada movimento do céu dita emoções e decisões humanas. Hoje os arcontes continuam agindo. Eles falam pelas telas, pelos líderes, pelos impulsos e pelas modas, transformam a verdade em mentira e a mentira em lei. E enquanto o homem acreditar que é livre, eles rirão nas sombras. Mas há um segredo que eles não conseguem apagar: a luz que habita dentro de você. Conheça-te a ti mesmo. Mas o que a Bíblia fala sobre eles? Em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo está dizendo que o verdadeiro inimigo não é humano, mas espiritual. Em João 12:31, Jesus diz: "Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo." No grego original, a palavra usada é arconte, ou seja, Jesus reconhece que há um arconte que governa este mundo e afirma que veio para derrotá-lo. Nos evangelhos de João 14:30 e 16:11, ele repete: "Aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim." O príncipe deste mundo já está julgado. Os gnósticos identificaram esse príncipe com Yaldabaoth, o falso Deus Criador, o Demiurgo, aquele que mantém a humanidade cativa na matéria. Para eles, Cristo veio de um reino superior de luz para revelar a verdade e libertar as almas presas na criação do arconte. Em 1 João 5:19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Esta é uma das afirmações mais diretas da Bíblia sobre o domínio espiritual do mal. O maligno é o Demiurgo e seus arcontes, que moldaram este mundo como uma prisão de sofrimento e ignorância. Em 2 Coríntios 4:4,
O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Paulo fala de um Deus que cega a humanidade. Os gnósticos entenderam que esse Deus não é o verdadeiro Pai Celestial, mas o falso Criador, o demiurgo, o maior dos arcontes, aquele que acredita ser o Deus verdadeiro. Em Lucas 4, 5, 6, e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo, e disse-lhe: Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque me foram entregues, e dou a quem quero. Satanás afirma que os reinos da terra pertencem a ele. Jesus não o contradiz. Isso confirma a ideia de que o sistema mundano está sob domínio de entidades espirituais. Em Gálatas 4, 3 e 4, 9, quando éramos crianças, estávamos escravizados aos elementos do mundo. Por que quereis voltar aos fracos e pobres elementos, aos quais quereis servir outra vez? Elementos do mundo, expressão usada também para designar os espíritos planetários, associados aos arcontes, que controlavam o destino humano através da astrologia. Assim, Paulo alerta que seguir os elementos é voltar a servir aos governantes espirituais da matéria. Sendo assim, os antigos textos gnósticos não são os únicos a falar desses senhores sombrios. A própria Bíblia, quando lida sem véus, revela o mesmo segredo. Paulo os chamou de principados e potestades. Jesus os chamou de os príncipes deste mundo. E João disse: o mundo inteiro jaz no maligno. O que se escondia por trás dessas palavras? Talvez o mesmo mistério, os arcontes, as forças invisíveis que comandam o destino humano desde o início da criação. Você pode achar isso tudo loucura, ou até pensar que estou inventando histórias, mas antes de descartar, pesquise, leia os textos antigos, compare com o que a Bíblia diz, estude as traduções originais de arcon, arcontes, principados, potestades. Questione: será que as passagens bíblicas sobre principados e potestades falam apenas de demônios menores ou algo muito maior e mais complexo? Não aceite nada como verdade absoluta. Estude, compare e decida por si mesmo. Depois de ler sobre os arcontes, os textos gnósticos e as interpretações cristãs, aqui está o que considero mais convincente. A Bíblia realmente fala de principados, potestades, autoridades espirituais, o que indica que os autores do Novo Testamento acreditavam em poderes espirituais malignos que influenciam o mundo físico. Jesus menciona o príncipe deste mundo como alguém que detém domínio espiritual sobre este cosmos. Na tradição cristã ortodoxa, muitos pais da Igreja rejeitaram as ideias gnósticas como heresias. Eles viam as narrativas dos arcontes como distorções mitológicas do verdadeiro ensinamento bíblico. Creio que existe um núcleo de verdade espiritual na ideia de poderes invisíveis influenciando este mundo, algo que a Bíblia aceita como espíritos malignos, influências satânicas. Em resumo, essa tradição tem raízes antigas e debates teológicos sérios, mas tampouco creio que tudo seja literal. A Bíblia, lida literalmente, fala de demônios, potestades e principados. Mas, segundo os gnósticos, essas passagens não descrevem apenas espíritos maus, mas as próprias entidades que fabricaram a realidade física, o império do demiurgo. Jesus seria, então, o enviado da luz verdadeira, vindo de um plano superior para romper o domínio dos arcontes, despertar a centelha divina e conduzir as almas de volta ao Deus incognoscível, o Pai, além do universo criado. Você percebeu que há algo estranho nisso tudo? Se a própria Bíblia fala sobre principados, potestades e o príncipe deste mundo, porque quase nenhuma religião fala claramente sobre quem
ou o que esses seres realmente são? Será que o silêncio é por medo ou por conveniência? Muitas tradições preferiram esconder, reinterpretar ou até apagar esses ensinamentos, porque se o povo soubesse a verdade sobre os arcontes e sobre o poder oculto que governa este mundo, talvez nunca mais aceitasse viver de olhos fechados. E é exatamente sobre isso que falaremos no próximo vídeo. Por que as religiões escondem a verdade sobre os arcontes e o poder que controla o mundo espiritual? Então, se esse tema te fez pensar, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que as religiões escondem algo da humanidade, ou tudo isso é apenas teoria? A sua opinião pode se tornar parte do próximo vídeo.